Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando falamos das artes marciais mais eficazes do mundo, quase sempre os mesmos nomes aparecem: Muay Thai, boxe, Jiu-Jitsu, wrestling. Mas existe um sistema de combate que combina a trocação explosiva com quedas violentas há décadas, e que ainda assim permanece fora do radar da maioria dos praticantes ocidentais. Hoje você vai entender por que o Sanda e o Shuai Jiao podem ser as artes marciais mais subestimadas do mundo. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais olhe para as artes marciais chinesas da mesma forma. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para entender o Sanda, é preciso abandonar a imagem cinematográfica do Kung Fu tradicional. O Sanda nasce como uma resposta prática: pegar o que funciona, descartar o que não funciona e testar sob combate real. O nome significa combate livre, mas o conceito vai muito além. O Sanda foi sistematizado no século XX, com forte influência do treinamento militar chinês. A ideia era clara: criar um sistema de combate direto, eficiente e funcional. Ele combina socos diretos e cruzados inspirados na lógica da trocação ocidental, chutes circulares, frontais e laterais com base nas tradições chinesas, varreduras rápidas, projeções explosivas herdadas do Shuai Jiao, controle estratégico de espaço na plataforma de combate, conhecida como Lei Tai. Essa plataforma muda tudo. Diferente de um ringue fechado, o lutador pode ser empurrado para fora. Isso transforma o combate em um jogo constante de pressão, deslocamento e leitura corporal. O atleta de Sanda não luta apenas para acertar golpes. Ele luta para desestabilizar completamente o oponente. Essa integração natural entre trocação e queda é o que torna o Sanda tão moderno, mesmo antes da explosão do MMA. Durante as décadas de 1980 e 1990, o governo chinês organizou o Sanda dentro do sistema esportivo do Wushu moderno. Foram estabelecidas regras claras, categorias de peso e campeonatos oficiais. Isso foi fundamental para transformar o que antes era um conjunto de métodos militares e tradicionais em uma modalidade esportiva estruturada, com arbitragem, critérios de pontuação e padronização técnica. Mas a essência permaneceu: contato real. Não se trata de uma arte coreografada ou focada em demonstração estética. O Sanda foi moldado para testar eficiência sob pressão. O atleta entra na plataforma sabendo que haverá impacto, haverá confronto direto, haverá disputa física genuína. No Sanda competitivo, o lutador pontua ao acertar golpes limpos, executar quedas claras, projetar o adversário para fora da plataforma. Essa última pontuação cria uma mentalidade estratégica única. Não basta bater. É preciso dominar o centro, controlar o espaço e forçar erro. A plataforma elevada, tradicionalmente chamada de Lei Tai, adiciona um elemento psicológico e tático que poucas modalidades possuem. Se você se afasta demais, perde território. Se é pressionado de forma inteligente, pode ser literalmente empurrado para fora. Isso gera um tipo de atleta que pensa constantemente em posicionamento. Ele aprende a cortar ângulos, a empurrar o oponente para a borda, a usar o deslocamento lateral como ferramenta ofensiva. A luta não acontece apenas na troca de golpes, mas também na disputa pelo espaço físico. Tecnicamente, o Sanda desenvolve um atleta extremamente adaptável. Ele aprende a alternar níveis de ataque rapidamente: alto, médio, baixo. Aprende a chutar na linha de cintura e, em seguida, atacar as pernas. Aprende a entrar no clinch sem perder equilíbrio. Aprende a usar o momento do oponente contra ele. O treinamento inclui rounds intensos de trocação combinada com entradas explosivas para projeção. O corpo é condicionado para absorver impacto e responder imediatamente com transição. Não há pausa mental entre bater e agarrar. É uma arte de transição constante. E é exatamente isso que o MMA moderno exige. O lutador que consegue mudar de fase, da distância longa para o corpo a corpo, do impacto para a queda, é o que impõe ritmo. O Sanda, décadas antes da popularização global do MMA, já treinava essa lógica híbrida como parte natural do sistema. Agora voltamos milhares de anos na história. O Shuai Jiao é uma das formas mais antigas de luta agarrada registradas na China. Suas origens remontam a contextos militares, onde soldados precisavam neutralizar adversários rapidamente, muitas vezes usando armaduras pesadas. Não havia espaço para disputa prolongada. A queda precisava ser decisiva. Era praticado por soldados e guerreiros como método de combate corpo a corpo. Em campo de batalha, derrubar significava sobreviver. Significava criar vantagem imediata. Significava eliminar a mobilidade do oponente. Seu foco sempre foi o mesmo: derrubar rápido e com eficiência. Diferente de sistemas mais modernos que enfatizam longas disputas no solo, o Shuai Jiao é direto. Ele trabalha
controle de pegada, alavancas curtas, giro de quadril explosivo, uso do centro de gravidade. O controle de pegada é estratégico. O praticante aprende a manipular roupas, braços e tronco para criar microdesequilíbrios. Não é apenas puxar ou empurrar. É sentir a resistência do outro e redirecioná-la. As alavancas são compactas. Não há movimentos amplos ou exagerados. Muitas vezes, um pequeno ajuste de quadril combinado com uma torção sutil é suficiente para tirar o oponente do eixo. O giro de quadril explosivo transforma a base em projeção. O corpo inteiro trabalha como uma unidade. Pés, pernas, quadril, tronco e braços entram na mesma sequência biomecânica. E o uso do centro de gravidade é o coração do sistema. O praticante aprende a manter seu próprio eixo estável enquanto desloca o do adversário. Ele aprende a sentir o equilíbrio do oponente. Um pequeno deslocamento errado se transforma em queda imediata. Não é força bruta. É posicionamento. É timing. É leitura corporal. Essa sensibilidade faz do Shuai Diao uma ferramenta poderosa para qualquer lutador que queira dominar o clinch. Porque no clinch, quem entende equilíbrio controla a situação. E o Shuai Diao ensina exatamente isso: transformar contato em controle e controle em projeção. Aqui está o ponto mais importante. O Sanda não surgiu isolado. Ele absorveu o que havia de mais eficaz no Shuai Diao e integrou as técnicas de trocação. Quando o sistema moderno foi estruturado, os organizadores não descartaram a tradição. Pelo contrário, selecionaram aquilo que já havia sido testado por gerações. Isso significa que, enquanto muitas artes treinam golpe e grappling separadamente, o Sanda já ensina essa integração desde o início. O aluno não aprende primeiro a bater e depois, em outro estágio, a projetar. Ele aprende a conectar as duas coisas desde o começo. Imagine a seguinte sequência. Você entra com um direto. O adversário reage. Você muda o nível, prende o tronco, gira o quadril e projeta. Tudo em segundos. Essa fluidez é treinada como reflexo. Não é improviso. É sistema. O golpe cria reação. A reação cria abertura. A abertura vira queda. Essa integração também gera imprevisibilidade. O oponente nunca sabe se o ataque seguinte será um chute alto, uma combinação de socos ou uma entrada explosiva para derrubar. O Shuai Diao fornece a base estrutural das quedas. Ele entrega a mecânica refinada do desequilíbrio. O Sanda aplica essa base dentro de um contexto de trocação intensa, sob pressão, com impacto real. É tradição alimentando modernidade. É um sistema antigo sendo adaptado para um ambiente esportivo contemporâneo sem perder sua essência combativa. Se essas artes são tão eficientes, por que não dominam o cenário internacional como Muay Thai ou Jiu-Jitsu? Existem fatores históricos e culturais. Durante muito tempo, o Sanda ficou concentrado principalmente na China e em comunidades asiáticas. A exportação cultural foi limitada. O marketing internacional foi menor. A presença em grandes eventos globais demorou a acontecer. Enquanto isso, outras modalidades expandiram sua influência através de intercâmbios, academias internacionais e presença massiva em eventos de alto alcance midiático. A narrativa dominante do MMA foi construída com forte influência brasileira, americana e japonesa. Essas escolas ajudaram a moldar a identidade inicial do esporte, o que naturalmente direcionou os holofotes para seus próprios sistemas. Além disso, o imaginário ocidental associou Kung Fu a formas tradicionais e demonstrações artísticas, não a combate competitivo. Filmes, coreografias e apresentações culturais reforçaram essa imagem estética, muitas vezes distante do cenário esportivo de contato pleno. Mas nos bastidores, muitos atletas reconhecem o valor técnico do sistema. Treinadores observam a eficiência das transições. Lutadores estudam a forma como o Sanda integra chute e projeção. O problema nunca foi eficácia. Foi visibilidade. Sem exposição consistente em grandes plataformas internacionais, o reconhecimento se torna mais lento. Mas eficiência não depende de popularidade. Ela depende de resultado. Se analisarmos sob a lente da eficiência prática, o Sanda oferece algo raro: equilíbrio. Ele desenvolve resistência física, trocação funcional, defesa e ataque de quedas, consciência espacial. A resistência física é construída através de treinos intensos de sparring, rounds de impacto e entradas explosivas. O atleta aprende a manter desempenho mesmo sob fadiga. A trocação é funcional, não é decorativa. Os golpes são treinados para pontuar, causar dano e criar abertura para a transição. A defesa e ataque de quedas acontecem no mesmo ambiente. O praticante aprende tanto a projetar quanto a evitar ser projetado. Isso gera segurança em todas as distâncias. A consciência espacial é refinada pela própria dinâmica da plataforma. O lutador aprende a perceber limites, ângulos e pressão territorial. Já o Shuai Diao entrega uma compreensão profunda de desequilíbrio e controle corporal. Em uma situação real,
a capacidade de derrubar alguém rapidamente pode ser decisiva. Uma queda bem aplicada reduz mobilidade, rompe estrutura e cria vantagem imediata. No MMA, a habilidade de alternar entre impacto e projeção é uma vantagem clara. O lutador que domina a transição controla o ritmo da luta. Ele decide se a luta continua em pé ou vai para o chão. Ele impõe incerteza. E é exatamente isso que essas artes treinam. Com o crescimento global do MMA e o interesse cada vez maior por sistemas híbridos, o Sanda começa lentamente a ganhar mais reconhecimento internacional. Treinadores buscam métodos que já integrem trocação e queda de forma orgânica. Atletas procuram sistemas que desenvolvam versatilidade real. Nesse cenário, o Sanda encontra terreno fértil. A pergunta é se ele continuará sendo subestimado ou se finalmente ocupará o espaço que merece. Talvez o futuro do combate não esteja apenas na fusão de estilos ocidentais. Talvez esteja também na redescoberta de sistemas que já faziam essa fusão há décadas. Sistemas que foram moldados para eficiência, adaptados ao esporte testado sob contato real. E talvez a arte marcial mais subestimada do mundo esteja apenas esperando o momento certo para deixar de ser segredo e se tornar referência. O Sanda representa a evolução prática do combate chinês. O Shuai Jiao representa sua raiz ancestral. Juntos, mostram que eficiência não depende de popularidade. Depende de resultado. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o Sanda poderia competir de igual para igual com o Muay Thai? Você incluiria técnicas de Shuai Jiao no seu treino de grappling? Se esse conteúdo abriu sua mente sobre artes marciais pouco reconhecidas, curta o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa conhecer esse lado técnico do combate. E se inscreva no canal Mundo Marcial, porque aqui a gente analisa as artes marciais com técnica, história e visão estratégica. Nos vemos no próximo vídeo.